Madrasta obriga sua enteada a se casar com um morador de rua como punição. Na lua de mel, ele faz uma revelação assustadora. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol da tarde recaía sobre as calçadas da Avenida Conde da Boa Vista, uma das artérias principais do centro de Recife. Entre o vai e vem de pessoas apressadas e ônibus lotados, Iracema Cavalcante caminhava com passos leves, observando a cidade que tanto amava apesar de suas contradições. Filha de um dos empresários mais influentes do setor imobiliário pernambucano, Iracema havia crescido em meio ao luxo dos casarões de Casa Forte, mas sempre sentiu um chamado para conhecer a realidade além dos muros altos e dos jardins bem cuidados. Naquela tarde quente de março, Iracema havia saído de uma reunião na ONG, onde trabalhava como voluntária. Aos 25 anos, formada em serviço social, ela dedicava grande parte de seu tempo a projetos sociais que atendiam comunidades carentes do Recife, para desgosto de sua madrasta, Vitória, que considerava tais atividades inadequadas para alguém de sua posição. Ao passar pela Praça do Derby, Iracema observou um homem jovem de aproximadamente 30 anos distribuindo garrafas d'água para outros moradores de rua. O que chamou sua atenção não foi apenas o gesto, mas a dignidade com que ele o fazia, como se oferecesse um presente valioso, olhando nos olhos de cada pessoa e trocando algumas palavras de incentivo. "Pegue seu expedito. Hoje está quente demais para ficar sem água", ela o ouviu dizer para um senhor idoso. Intrigada, Iracema aproximou-se. O homem vestia roupas simples e desgastadas, mas limpas dentro do possível. Tinha a pele morena queimada pelo sol constante do Nordeste e os cabelos cacheados já compridos, amarrados num coque improvisado. "Posso ajudar de alguma forma?", Iracema perguntou, parando ao lado dele. O homem virou-se surpreso. Seus olhos, de um castanho profundo, tinham uma vivacidade que contrastava com as dificuldades evidentes de sua condição. "A senhora já ajuda só por perguntar, moça", respondeu ele com um sotaque que misturava a cadência pernambucana com algo que Iracema não conseguiu identificar. "Me chamo Emanuel. O pessoal da praça me conhece como Manu." "Sou Iracema", ela respondeu, estendendo a mão sem hesitar. "Vi você distribuindo água. De onde conseguiu tantas garrafas?" Emanuel sorriu, revelando dentes surpreendentemente bem cuidados para alguém em situação de rua. "Trabalho num depósito ali no cais quando tem serviço. O dono às vezes me deixa levar as garrafas que sobram. Não é muito, mas nesse calor..." A conversa fluiu com uma naturalidade inesperada. Emanuel falava com propriedade sobre a situação dos moradores de rua da região, conhecia cada um pelos nomes e suas histórias. Mencionou brevemente que estava nas ruas há quase 10 anos, desde um acontecimento que preferia não detalhar. "Você parece ter estudado", Iracema comentou, notando seu vocabulário e articulação. Um lampejo de algo, talvez dor, talvez nostalgia, cruzou o rosto de Emanuel. "Tenho lembranças de livros, de uma casa grande com uma biblioteca, mas são como fragmentos de um sonho antigo", ele respondeu, olhando para além dela, como se buscasse algo no horizonte da cidade. "Tive um acidente quando era mais jovem. Perdi parte da memória. Às vezes surgem flashbacks, mas nada que faça sentido completo." Naquele momento, o celular de Iracema tocou. Era sua madrasta, Vitória. Com um suspiro, ela atendeu, afastando-se alguns passos. "Onde você está, Iracema? Seu pai está te procurando. Temos convidados importantes para o jantar e você precisa estar aqui." A voz aguda e autoritária de Vitória soava ainda mais irritante através do telefone. "Já estou voltando, Vitória." Ao desligar, Iracema notou que Emanuel havia se afastado discretamente para dar-lhe privacidade e agora ajudava uma senhora idosa com suas sacolas de feira. Impulsivamente, Iracema abriu sua bolsa e retirou o cartão da ONG onde trabalhava. "Emanuel, apareça neste endereço amanhã pela manhã. Estamos com um projeto novo de capacitação profissional e abrigo temporário." Ele pegou o cartão, estudando-o com atenção. "Agradeço a intenção, dona Iracema, mas já passei por muitos abrigos. As regras são rígidas demais
e as oportunidades escassas. Este é diferente, ela insistiu. Prometo. Pelo menos converse comigo amanhã, às 9. Algo no olhar determinado da jovem fez Emanuel assentir. Estarei lá. O que Iracema não podia imaginar era que naquele exato momento estava sendo observada. Do outro lado da praça, dentro de uma BMW preta com vidros escuros, Vitória Cavalcante observava a interação com olhos apertados, furiosos. Ao lado dela, o motorista esperava ordens. Siga aquele homem. Ela ordenou quando Iracema finalmente se afastou. Quero saber tudo sobre ele. De volta à mansão no bairro de Casa Forte, Iracema encontrou seu pai, Reginaldo Cavalcante, em seu escritório. Alto, de cabelos grisalhos e postura rígida, ele era a imagem do empresário bem-sucedido. Porém, desde a morte de sua primeira esposa, mãe de Iracema, ele havia se tornado uma sombra de si mesmo, facilmente manipulado por Vitória, sua segunda esposa, 20 anos mais jovem que ele. Onde estava, filha? Vitória disse que você sumiu a tarde toda. Estava na ONG, pai, como sempre às terças. Depois conheci alguém interessante. Reginaldo franziu a testa. Que tipo de pessoa? Antes que Iracema pudesse elaborar, a porta do escritório abriu-se e Vitória entrou, deslizando como uma serpente em seu vestido vermelho justo. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade perturbadora. Um mendigo, Reginaldo, ela disse com desdém. Sua filha estava confraternizando com um mendigo na Praça do Derby. Vitória Menezes Cavalcante havia ascendido de uma infância pobre na periferia do Recife a um dos sobrenomes mais respeitados da alta sociedade pernambucana. Filha de uma lavadeira e um pescador ausente, crescera ambiciosa e determinada a nunca mais sentir o gosto da escassez. Seu primeiro casamento, com Joaquim Barbosa, um próspero empresário do setor portuário, havia sido seu passaporte para a elite recifense. Quando Joaquim faleceu em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas, um acidente de barco na praia de Boa Viagem, ela herdou uma considerável fortuna. Agora, como esposa de Reginaldo Cavalcante, dono de uma das maiores construtoras do estado, seu poder e influência haviam crescido ainda mais. Só havia um obstáculo em seu caminho. Iracema, a única filha de Reginaldo, herdeira legítima da maior parte da fortuna Cavalcante. Naquela noite, após o jantar com importantes políticos locais, Vitória retirou-se para seu escritório privado. Seu celular vibrou. Era Germano, o investigador particular que contratara para seguir Emanuel. Fale, ordenou secamente. Ele é conhecido na região, trabalha em bicos pelo porto, mas principalmente no depósito de água do Sr. Antônio na Rua da Aurora. Dorme num abrigo improvisado próximo ao Cais José Estelita. Tem boa reputação entre os moradores de rua. Dizem que divide tudo o que ganha. Antecedentes? Nada oficial. É como se não existisse antes de aparecer nas ruas há cerca de 10 anos. Alguns mencionam que ele sofreu um acidente, perdeu a memória. Outros falam que foi abandono. Vitória sorriu. Um sorriso frio que não alcançava seus olhos calculistas. Perfeito. Continue monitorando. Ao desligar, ela caminhou até sua penteadeira, onde um antigo broche de esmeralda, herança da família Barbosa, repousava em uma caixinha de veludo. O símbolo da família de seu primeiro marido, um brasão com uma âncora representando seus negócios marítimos, brilhava sob a luz do abajur. Vitória sempre o usava em ocasiões importantes, como um talismã de sua ascensão social. Houve uma leve batida na porta. Era Severino, o mordomo de confiança que trouxera de seu primeiro casamento. Madame, o senhor Cavalcante pergunta se a senhora já vai se recolher. Diga que irei em breve. E Severino, arranje uma garrafa do melhor conhaque para o escritório dele. Precisarei de Reginaldo. Receptivo esta noite. No dia seguinte, Emanuel apareceu pontualmente às 9 horas na sede da ONG Novos Rumos, no bairro do Recife Antigo. O prédio histórico restaurado contrastava com a simplicidade de suas roupas desgastadas, mas ele entrou com a dignidade de quem não se intimida por aparências. Iracema o recebeu com um sorriso genuíno, apresentando-o à equipe e explicando os projetos de reintegração social que desenvolviam ali. Temos cursos profissionalizantes, assistência jurídica para tirar documentos, atendimento médico básico.
ela explicou enquanto o guiava pelas instalações. E para quem se compromete com o programa, oferecemos moradia temporária em repúblicas supervisionadas. Emanuel ouvia atentamente, mas Iracema percebia sua hesitação. O que está te preocupando? Ela perguntou quando se sentaram para tomar um café na pequena cozinha da ONG. Não gosto de dever favores, ele respondeu simplesmente. E sua família, não acho que aprovam sua amizade com alguém como eu. Iracema suspirou. Meu pai é um bom homem, mas desde que minha mãe partiu 10 anos atrás, ele se tornou passivo, especialmente com minha madrasta. Quanto à Vitória, ela hesitou. Digamos que nossas visões de mundo são incompatíveis. Conheço o tipo, Emanuel comentou com uma sombra cruzando seu rosto. Pessoas que medem o valor de outras pelo que possuem, não pelo que são. Algo na maneira como ele falou, uma mistura de conhecimento pessoal e mágoa antiga, chamou a atenção de Iracema. Antes que pudesse explorar mais, porém, seu celular tocou novamente. Era Vitória pedindo, ou melhor, exigindo, que retornasse imediatamente para casa para uma reunião familiar urgente. Preciso ir, ela disse frustrada. Mas prometa que vai considerar nosso programa, pelo menos o curso de capacitação em logística portuária. Você já tem experiência no cais, seria um complemento perfeito. Emanuel sorriu, aquele sorriso que transformava seu rosto marcado pelo sol e pelas dificuldades em algo quase aristocrático. Por você vou considerar. Na mansão Cavalcante, Iracema encontrou seu pai e Vitória na sala principal. Reginaldo parecia abatido, os olhos vermelhos sugerindo uma noite de bebedeira, algo que vinha se tornando mais frequente nos últimos anos. Vitória, em contraste, estava impecável num conjunto azul marinho que realçava sua figura ainda esbelta aos 45 anos. No peito, o broche de esmeralda da família Barbosa brilhava como um símbolo de sua vitória pessoal. Sente-se, Iracema, Vitória ordenou com falsa doçura. Seu pai e eu estamos preocupados com seu comportamento recente. Que comportamento? Iracema perguntou, já pressentindo que algo estava muito errado. Reginaldo pigarreou, evitando olhar diretamente para a filha. Essa sua obsessão em ajudar mendigos, Iracema, está ultrapassando os limites do razoável. Se está falando de Emanuel, então esse é o nome dele? Vitória interrompeu, com um brilho perigoso nos olhos. O vagabundo com quem você estava confraternizando ontem? Ele não é um vagabundo, Iracema defendeu, sentindo o sangue ferver. É um homem digno que caiu em circunstâncias difíceis. Algo que você, com seu passado, deveria entender melhor que ninguém, Vitória. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. O rosto de Vitória endureceu, mas logo se transformou numa máscara de falsa compreensão. É claro que entendo, querida. Na verdade, quero ajudar. Vitória levantou-se graciosamente, caminhando até a janela que dava para o jardim impecável. É evidente que você tem sentimentos por esse rapaz. O quê? Iracema e Reginaldo exclamaram em uníssono. Não seja modesta, Iracema. Vi como olhava para ele. Vitória virou-se sorrindo como uma predadora. E já que você está tão determinada a misturar-se com pessoas desse nível, tenho uma proposta. Iracema sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Conhecia aquele tom. Era o que Vitória usava quando estava prestes a revelar algum plano particularmente perverso. Proponho um experimento social, continuou a madrasta. Uma prova de sua dedicação às causas que tanto defende. Case-se com ele. Você enlouqueceu? Iracema levantou-se chocada. Vitória, isso é absurdo. Reginaldo finalmente interveio. Pelo contrário, é perfeito. Vitória aproximou-se de Reginaldo, colocando as mãos em seus ombros, massageando-o suavemente, um gesto que sempre o acalmava. Sua filha quer ajudar os necessitados? Que melhor maneira do que através de uma união que demonstre na prática que as barreiras sociais podem ser quebradas? Ela olhou diretamente para Iracema, seus olhos frios como o aço. A menos, é claro, que você não acredite realmente nos ideais que tanto prega. O crepúsculo descia sobre o rio Capibaribe quando Emanuel se sentou nas margens próximas à ponte Duarte Coelho. As luzes da cidade começavam a se acender, refletindo-se nas águas escuras. Este era seu momento preferido do dia,
quando o calor diminuía e ele podia contemplar a beleza do Recife sem o peso do sol sobre seus ombros. As palavras de Iracema ecoavam em sua mente. A oferta de participar do programa da ONG era tentadora, não apenas pela perspectiva de melhores condições de vida, mas pela chance de estar próximo daquela mulher que o intrigava. Havia algo em Iracema, uma autenticidade, uma luz que despertava em Emanuel sensações há muito adormecidas, como se evocasse memórias submersas em águas profundas. Foi interrompido em seus pensamentos por um carro de luxo estacionando discretamente nas proximidades. A porta traseira abriu-se e um homem de aparência severa, usando terno impecável, acenou para ele. "O senhor é Emanuel?" perguntou o homem, que depois se identificaria como Severino, mordomo da família Cavalcante. "A senhora Vitória Cavalcante gostaria de falar com o senhor. Ela está no carro." Emanuel hesitou instintivamente, desconfiado. "E por que eu falaria com ela?" "Ela mencionou que é sobre a senhorita Iracema e sobre uma oportunidade que pode interessar ao senhor." Relutante, mas movido pela menção ao nome de Iracema, Emanuel aproximou-se do veículo. No banco traseiro, elegantemente vestida e com uma expressão ilegível, estava Vitória. "Entre, por favor," ela disse, sua voz sedosa como veludo sobre aço. "Prometo que será uma conversa breve." O interior do carro era luxuoso, com o aroma de couro caro e um perfume discreto. Vitória estudou Emanuel com olhos calculistas antes de falar. "Vou direto ao assunto. Estou preocupada com minha enteada. Iracema tem um coração generoso, mas às vezes sua compaixão a cega para as realidades do mundo. A senhora quer dizer as diferenças sociais entre nós." Emanuel completou, sem rodeios. Um sorriso fino desenhou-se nos lábios pintados de Vitória. "Vejo que é perspicaz." "Sim, precisamente. Iracema vive num mundo de fantasias, acreditando que pode mudar o sistema sozinha." Ela fez uma pausa estudada. "Mas você e eu, que conhecemos a dureza da vida, sabemos que as coisas não são tão simples." Emanuel manteve-se em silêncio, observando-a atentamente. "Tenho uma proposta que poderia beneficiar a todos nós," continuou Vitória. "Uma quantia considerável de dinheiro para você, digamos R$1 milhão, em troca de um pequeno favor." "Que tipo de favor custaria tanto?" Vitória inclinou-se ligeiramente para a frente. "Case-se com Iracema." Emanuel piscou, certo de que havia escutado errado. "Como?" "É simples. Minha enteada precisa aprender uma lição sobre o mundo real. Você precisa de dinheiro, dinheiro que poderia ajudar muitos de seus amigos nas ruas. E eu preciso que Iracema entenda os limites de sua rebeldia contra os valores de nossa família." A indignação subiu pelo peito de Emanuel. "A senhora quer que eu participe de uma humilhação pública de sua enteada? Como castigo por ela ter empatia por pessoas menos afortunadas?" Vitória não se abalou. "Vejo de outra forma. Estou oferecendo a ela exatamente o que ela deseja, a chance de viver segundo seus ideais, e a você, a oportunidade de transformar sua vida e a de outros." Emanuel já se preparava para recusar categoricamente quando Vitória acrescentou: "Além disso, se você não aceitar, posso tornar a vida de Iracema muito difícil. Meu marido controla as finanças dela. A ONG onde trabalha depende de doações que podemos facilmente redirecionar. E sempre há formas de pressionar autoridades para intensificarem o controle sobre os moradores de rua nas áreas onde você e seus amigos costumam ficar." A ameaça velada pairou no ar, como fumaça tóxica. Emanuel sentiu uma raiva fria crescer dentro de si, uma raiva que se misturava com algo mais profundo, uma sensação perturbadora de déjà-vu, como se já tivesse enfrentado aquela mulher ou alguém como ela antes. Foi então que notou o broche no casaco de Vitória, uma peça elegante com uma esmeralda engastada em ouro, formando um brasão com uma âncora. Algo naquele símbolo provocou um lampejo em sua mente. Uma sala ampla, livros, um homem sorrindo. E aquele mesmo broche em outro contexto. Esse broche, ele começou sem perceber que falava em voz alta. O rosto de Vitória endureceu momentaneamente, antes de se recompor. "É uma herança de família, mas não estamos aqui para discutir joias."
Ela abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Tenho aqui um acordo preliminar. Pense na minha oferta. Tem até amanhã para decidir. Enquanto isso, na mansão Cavalcante, Iracema enfrentava seu pai no escritório. A proposta absurda de Vitória havia escalado para uma discussão familiar completa. Pai, você não pode estar considerando isso seriamente? É uma loucura, é cruel. Reginaldo parecia envelhecido 10 anos, sentado pesadamente em sua poltrona de couro, um copo de uísque quase vazio em sua mão. Vitória está certa em um ponto, filha. Você precisa entender as consequências de suas escolhas. Ele suspirou profundamente. Desde que sua mãe nos deixou, tenho tentado protegê-la, dar-lhe tudo o que merece. Mas você insiste em desafiar todas as convenções, em ignorar sua posição. Posição? Iracema repetiu incrédula. Que posição, pai? A de privilegiada em um país de desigualdades? A de herdeira de uma fortuna construída sobre as costas de trabalhadores mal pagos? Reginaldo bateu o copo na mesa. Chega! Esta casa, este patrimônio, foram construídos com trabalho honesto. Seu avô começou do nada, construindo casas com as próprias mãos. E agora nos escondemos atrás de muros altos, fingindo que a miséria lá fora não nos diz respeito. Iracema rebateu, lágrimas de frustração brilhando em seus olhos. Mãe nunca aprovaria o que nos tornamos. A menção de Mariana, sua falecida esposa, atingiu Reginaldo como um golpe físico. Seu rosto empalideceu, e por um momento Iracema viu nele o homem que seu pai costumava ser, justo, compassivo, forte. Sua mãe, ele murmurou, olhando para uma foto na parede onde Mariana sorria, radiante, com Iracema criança nos braços. Ela tinha seu mesmo espírito. Aproveitando a brecha, Iracema aproximou-se, ajoelhando-se ao lado da cadeira do pai. Então, honre a memória dela. Não permita que Vitória use nossa família para seus jogos cruéis. O momento de vulnerabilidade de Reginaldo foi breve. Logo seus olhos voltaram a endurecer, influenciados por anos de manipulação sutil de Vitória. Já decidi, Iracema. Você tem duas opções. Aceitar este casamento simbólico por 6 meses, após os quais poderá anulá-lo e receberá controle total sobre sua herança, ou recusar e ser deserdada, perdendo também o controle sobre a ONG. Isso é chantagem? É realidade, ele respondeu secamente. A mesma realidade que você diz querer conhecer. Na manhã seguinte, Emanuel dirigiu-se à ONG Novos Rumos, determinado a alertar Iracema sobre o plano de Vitória. Encontrou-a sozinha na pequena biblioteca do local, cercada de livros e formulários. Ela parecia ter passado a noite em claro, o que de fato havia acontecido. Iracema, preciso falar com você. Sua madrasta me procurou ontem e... Para me propor um casamento forçado, Iracema completou, levantando os olhos cansados para ele. Eu sei. Ela já anunciou o noivado para a família e amigos próximos. Está nos jornais sociais esta manhã. Emanuel ficou boquiaberto, mas eu não aceitei nada. Ela não precisa de sua aceitação, só da minha submissão, Iracema respondeu amargamente, e da sua eventual cooperação, que ela provavelmente conseguirá através de alguma forma de coerção. Emanuel sentou-se à frente dela, tomando suas mãos impulsivamente. Não vou participar disso. Não importa o que ela ofereça ou ameace. Os olhos de Iracema encontraram os dele. Uma mistura de gratidão e determinação. Obrigada. Mas precisamos ser estratégicos. Ela hesitou, depois continuou em voz baixa. Vitória tem conexões com pessoas poderosas na polícia. Ela ameaçou fabricar acusações contra você se eu não cooperar. Tráfico de drogas, roubo, coisas que colocariam você atrás das grades por anos. Ela não conseguiria provas. Ela não precisa de provas reais, só de evidências plantadas e testemunhas pagas. Iracema apertou as mãos dele. Conheço Vitória há anos. Ela é implacável quando quer algo. As semanas que se seguiram ao anúncio do noivado foram um turbilhão de acontecimentos orquestrados meticulosamente por Vitória. A alta sociedade recifense comentava sem parar sobre o casamento inusitado entre a herdeira Cavalcante e um jovem de origem humilde, a versão oficial que Vitória havia criado para justificar a união.
Minha enteada sempre foi uma idealista, ela explicava às amigas durante chás beneficentes. Conheceu Emanuel fazendo trabalho voluntário e se apaixonou. Quem somos nós para impedir o verdadeiro amor? Enquanto isso, Iracema e Emanuel haviam chegado a um acordo tácito. Participariam da farsa até encontrarem uma forma de expor os verdadeiros motivos de Vitória, protegendo-se mutuamente no processo. Em uma manhã quente de abril, Emanuel foi levado à mansão Cavalcante por Severino. Vitória havia insistido que, para tornar o plano crível, ele precisaria passar por uma transformação antes de ser apresentado oficialmente à sociedade num jantar de noivado. Esta será sua suíte pelos próximos dias, anunciou Severino, conduzindo-o a um quarto luxuoso no segundo andar, longe dos aposentos principais. Madame providenciou roupas novas, um estilista, barbeiro e professor de etiqueta. Emanuel observou o espaço com desconforto. A cama king-size com dossel, os móveis de madeira nobre e as cortinas de seda, tudo gritava uma opulência que o fazia sentir-se um impostor. Ou talvez não. Havia algo estranhamente familiar naquele ambiente refinado, como se uma parte adormecida dele reconhecesse esse mundo. Suas reflexões foram interrompidas pela chegada de uma equipe comandada por Felipe, o estilista pessoal de Vitória. Nas horas seguintes, Emanuel foi medido, barbeado. Teve os cabelos cortados e modelados, as unhas tratadas, a pele esfoliada e hidratada. Não é que temos um diamante bruto aqui? Comentou Felipe ao finalizar o corte de cabelo, revelando traços faciais harmoniosos que antes se escondiam sob a barba desgrenhada e os cabelos compridos. Esses ossos do rosto, esse perfil, parece quase aristocrático. À tarde, quando experimentava ternos impecavelmente cortados, Emanuel surpreendeu a si mesmo ao notar como se movia naturalmente nas roupas formais, como se seu corpo lembrasse de uma postura há muito esquecida por sua mente. Fascinante, murmurou seu Josué, o professor de etiqueta, observando como Emanuel instintivamente sabia qual garfo usar durante a aula prática de jantar formal. Tem certeza que nunca frequentou ambientes requintados antes? Não que eu me lembre, respondeu Emanuel, perturbado pelo modo como seu corpo parecia reconhecer rituais que sua mente consciente desconhecia. Ao entardecer, quando finalmente foi deixado sozinho, Emanuel contemplou seu reflexo no espelho de corpo inteiro do quarto. A imagem que o encarava era a de um estranho, um homem elegante de porte altivo que parecia ter nascido para usar ternos caros e frequentar ambientes refinados. Estava imerso nesses pensamentos quando ouviu uma leve batida na porta. Era Iracema, que entrou silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Meu Deus, ela sussurrou ao vê-lo. Você está... diferente. Havia uma mistura de surpresa e algo mais nos olhos dela. Um reconhecimento, talvez, de que sob as camadas de adversidade que a vida nas ruas havia imposto a Emanuel, existia um homem que parecia pertencer naturalmente ao mundo que ela sempre conheceu. Vitória conseguiu o que queria, ele comentou com amargura. Transformou o mendigo em alguém apresentável para sua sociedade. Iracema aproximou-se, tocando levemente seu braço. Não é isso que vejo. O que vejo é que as roupas mudam, mas não a essência. Você continua sendo o homem que conheci distribuindo água para os necessitados, só que agora... Ela hesitou. Agora pareço alguém da sua classe social? Ele completou, um toque de ressentimento em sua voz. Não, ela respondeu com firmeza. Agora parece que você finalmente pode ser visto pelo que realmente é, sem que as pessoas se distraiam com sua situação. E o que vejo é um homem digno, generoso e... Ela corou levemente. Muito atraente. O comentário involuntário quebrou a tensão, e ambos sorriram. Por um momento, esqueceram a trama cruel de Vitória, e foram apenas um homem e uma mulher, conectados por algo mais profundo que as circunstâncias que os uniam. Trouxe algo para você, Iracema disse, entregando-lhe uma pequena caixa. Pertenceu ao meu avô. Achei que poderia usar no jantar de noivado. Dentro da caixa havia um relógio de bolso antigo, elegante em sua simplicidade. Emanuel o segurou com reverência. É valioso demais. Valores são relativos, ela respondeu suavemente.
Como você me ensinou na praça. No dia do jantar de noivado, a mansão Cavalcante foi decorada com ostentação. A elite empresarial e política de Pernambuco compareceu em peso, curiosa para conhecer o misterioso noivo da herdeira Cavalcante. Vitória circulava entre os convidados, o broche de esmeralda brilhando sob as luzes dos lustres de cristal, pavoneando-se com seu plano aparentemente bem-sucedido. Quando Emanuel entrou no salão, acompanhado por Iracema, um murmúrio percorreu o ambiente. Longe de parecer deslocado, ele exibia uma elegância natural, uma presença que fez mais de um convidado comentar como o casal parecia perfeitamente combinado. Entre os presentes estava seu Adalberto, um antigo empresário do setor portuário, contemporâneo de Joaquim Barbosa. Quando Emanuel foi apresentado a ele, o idoso franziu o senho, estudando-o intensamente. Estranho, comentou o velho senhor. Você me lembra muito alguém que conheci há muitos anos. Provavelmente apenas uma semelhança casual, interveio Vitória rapidamente, tentando afastar Emanuel do idoso. Mas seu Adalberto persistiu, segurando Emanuel pelo braço. Não é casual. É quase como ver um fantasma. Seus olhos se arregalaram lentamente. Meu Deus, você é a cara de Joaquim quando jovem, os mesmos olhos, o mesmo perfil. O nome atingiu Emanuel como um raio. Joaquim. Uma enxurrada de imagens fragmentadas invadiu sua mente. Um homem sorrindo, um escritório com vista para o mar, o cheiro de livros antigos e madeira polida. Joaquim Barbosa? Ele perguntou, sentindo o coração acelerar. O primeiro marido de Vitória? O salão inteiro pareceu silenciar. Vitória havia empalidecido, uma expressão de pânico atravessando brevemente seu rosto composto antes que ela recuperasse o controle. Que bobagem, seu Adalberto! O senhor já está confundindo as pessoas com a idade. Ela riu nervosamente. Joaquim e eu nunca tivemos filhos. Oficialmente não, respondeu seu Adalberto, olhando diretamente para Vitória com desconfiança crescente. Mas Joaquim tinha um filho de seu primeiro casamento, Heitor Barbosa. Um menino brilhante que desapareceu misteriosamente após o falecimento do pai. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Todos os olhares oscilavam entre Vitória, que mantinha um sorriso fixo no rosto cada vez mais pálido, e Emanuel, que parecia hipnotizado pelas palavras do idoso. Heitor! Murmurou Emanuel, sentindo a palavra ressoar em algum canto profundo de sua memória. Heitor Barbosa. Isso é um absurdo. Vitória recuperou-se, sua voz assumindo um tom estridente. Heitor teve um acidente grave e não sobreviveu. Os médicos confirmaram. Um corpo nunca foi encontrado. Seu Adalberto rebateu, a voz firme apesar da idade. O garoto simplesmente desapareceu da clínica onde estava internado após o acidente de barco. Um acidente, aliás, que muitos acharam conveniente para certas partes interessadas. Iracema aproximou-se de Emanuel, segurando sua mão em apoio. Reginaldo, que até então observava a cena com expressão confusa, finalmente interveio. O que está acontecendo aqui? Vitória, o que este homem está insinuando? Antes que Vitória pudesse responder, Emanuel deu um passo à frente, tocando inconscientemente o broche de esmeralda no peito de Vitória. Este brasão pertencia à família Barbosa. Suas mãos tremiam, mas sua voz ganhou firmeza à medida que falava. Era o símbolo dos negócios marítimos do meu pai. A palavra meu escapou involuntariamente, mas soou correta aos seus ouvidos. Memórias começaram a emergir, fragmentos que finalmente se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Eu tinha 16 anos. Estávamos em um barco próximo à praia de Boa Viagem. Emanuel falava como em transe, relembrando cenas há muito enterradas. Meu pai, Joaquim, ele e Vitória discutiam. Ele disse que sabia de tudo, que iria mudar o testamento. Depois, escuridão. Acordei em um hospital sem lembrar quem era. Os convidados começaram a murmurar, alguns discretamente se afastando, outros aproximando-se para não perder nenhum detalhe do drama que se desenrolava. Alguém precisa chamar a polícia, sussurrou uma senhora idosa, esposa de um desembargador. Vitória, sentindo seu controle da situação evaporar, tentou uma última jogada desesperada. Isso é um espetáculo ridículo. Este homem é um impostor claramente orientado por alguém para arruinar minha reputação.
Ela virou-se para Reginaldo. Querido, precisamos encerrar esta farsa agora. Mas Reginaldo olhava para ela como se a visse pela primeira vez, os anos de submissão dando lugar a uma clareza dolorosa. Você sabia, ele disse baixo, mais uma afirmação que uma pergunta. Por isso insistiu tanto nesse casamento absurdo. Não era para humilhar Iracema. Era para manter controle sobre o filho de Joaquim, caso ele descobrisse a verdade. Você está delirando, Vitória sibilou, mas seus olhos traíam pânico. O broche, continuou Emanuel, ainda conectando as peças. Você sempre o usava nos dias importantes. Era como um troféu para você, não era? Um símbolo da sua vitória sobre os Barbosa. Temos que comprovar isso, disse Iracema, a mente prática tomando controle da situação emotiva. Um teste de DNA. Deve haver registros médicos, objetos pessoais de Heitor que possam ser comparados. Seu Adalberto assentiu. Tenho fotos de Joaquim jovem em meu arquivo pessoal. A semelhança é inegável. Ele se virou para os presentes. E muitos aqui conheceram Joaquim, não conheceram? Olhem para este rapaz. Não veem o mesmo porte, os mesmos traços? Vários convidados mais velhos assentiram, murmurando concordâncias. A evidência circunstancial crescia, palpável e convincente. Vitória, percebendo que estava perdendo terreno rapidamente, tentou sair discretamente do salão, mas foi barrada por Severino, o próprio mordomo que a servira fielmente por anos. Perdoe-me, madame, ele disse com uma formalidade gélida, mas acredito que a senhora deve permanecer até que tudo seja esclarecido. Você também, Severino? Ela perguntou incrédula. Eu servi ao senhor Joaquim antes da senhora, ele respondeu simplesmente. E sempre tive minhas suspeitas sobre o acidente. Nas horas caóticas que se seguiram, a mansão Cavalcante transformou-se em um cenário de investigações preliminares. A polícia foi chamada, depoimentos iniciais foram colhidos. Iracema permaneceu ao lado de Emanuel, que oscilava entre momentos de clareza cristalina sobre seu passado e períodos de confusão e dúvida. Não sei quem sou, ele confessou a ela em um momento de privacidade. Heitor ou Emanuel? O herdeiro Barbosa ou o homem das ruas de Recife? Iracema segurou suas mãos com firmeza. Você é ambos. Tudo o que viveu nas ruas, a compaixão que desenvolveu, a empatia pelos desfavorecidos, isso tudo é real, é parte de você, não importa qual nome carregue. Emanuel olhou para suas mãos entrelaçadas. Quando tudo isso começou, o plano de Vitória para o casamento forçado, eu odiava a ideia. Mas agora, ele hesitou, buscando as palavras certas. Agora? Iracema incentivou-lhe o coração acelerado. Agora percebo que, apesar das circunstâncias terríveis, encontrar você foi a melhor coisa que me aconteceu. Ele levantou os olhos para encontrar os dela. Nas últimas semanas, convivendo com você, conhecendo sua força, sua integridade, me apaixonei de verdade. Um rubor delicado tingiu as faces de Iracema. Também senti algo crescer entre nós. Algo real além da farsa que Vitória tentou criar. Eles foram interrompidos por Reginaldo, que entrou no recinto com uma expressão desolada. A investigação está apenas começando, mas já encontraram irregularidades sérias nos registros médicos da época. E Vitória? Ele engoliu em seco, claramente abalado. Confessou parcialmente quando confrontada com as evidências iniciais. Na semana seguinte, enquanto as investigações oficiais prosseguiam, um teste de DNA preliminar confirmou o que muitos já suspeitavam. Emanuel era de fato Heitor Barbosa, filho legítimo de Joaquim Barbosa e herdeiro de uma fortuna considerável. A história dominou as manchetes dos jornais locais e logo alcançou a mídia nacional. Herdeiro desaparecido vive como morador de rua por uma década. Conspiração familiar revelada em Recife. Socialite pernambucana acusada de fraude e tentativa de homicídio. Para Emanuel, que agora começava a se reconectar com sua identidade como Heitor, a avalanche de atenção era esmagadora. Após anos de invisibilidade social nas ruas, tornou-se subitamente o centro das atenções, com jornalistas disputando entrevistas e curiosos tentando fotografá-lo. Buscando refúgio desse frenesi,
Ele encontrou abrigo na casa de praia quase esquecida dos Barbosa em Itamaracá, uma propriedade que havia permanecido desocupada após a morte de Joaquim. Foi lá, contemplando o mesmo oceano que quase tirou sua vida 10 anos antes, que Emanuel começou a reconciliar suas duas identidades. Iracema o visitava diariamente, trazendo notícias das investigações e, mais importante, oferecendo uma presença constante e reconfortante. Os advogados dizem que o processo de recuperação do patrimônio será longo, mas praticamente garantido. Ela informou numa tarde, enquanto caminhavam pela praia deserta. Grande parte dos bens de Vitória será congelada durante o processo. O dinheiro é o que menos me importa, respondeu Emanuel, observando as ondas. O que quero é justiça. Para meu pai, para mim, e para todas as pessoas que Vitória prejudicou ao longo dos anos. Iracema sorriu, apertando sua mão. Sempre admirei sua capacidade de se importar mais com os outros do que consigo mesmo. Mesmo quando não sabia quem era, quando vivia com quase nada, você compartilhava o pouco que tinha. Emanuel parou, virando-se para encará-la. Sabe o que é estranho? Durante todos esses anos nas ruas, senti que algo importante havia sido tirado de mim, além das memórias. Sentia um vazio que não conseguia explicar. Ele tocou o rosto dela suavemente. Encontrar você preencheu esse vazio muito antes de descobrir meu verdadeiro nome ou recuperar meu passado. Então, talvez o plano cruel de Vitória tenha sido, ironicamente, o que nos trouxe a felicidade verdadeira. Iracema refletiu, inclinando-se para mais perto dele. Uma ironia que espero que ela tenha muito tempo para contemplar. Emanuel respondeu, antes de finalmente beijar Iracema, selando uma união que, ao contrário dos planos de Vitória, era genuína, baseada em respeito mútuo e admiração. 6 meses após as revelações que abalaram a alta sociedade recifense, a histórica igreja de São Pedro dos Clérigos, no bairro de Santo Antônio, estava decorada com arranjos de flores tropicais para uma cerimônia bem diferente da que Vitória havia planejado originalmente. Heitor Barbosa, que ainda respondia intuitivamente ao nome de Emanuel, esperava no altar, em um terno azul marinho elegante, mas sem a ostentação típica das famílias tradicionais do Recife. Ao seu lado, como padrinho, estava seu expedito, o senhor idoso que ele costumava ajudar nos tempos difíceis na Praça do Derby. Os bancos da igreja estavam ocupados por uma mistura inusitada de convidados. Antigos amigos de seu pai, Joaquim, executivos do setor portuário, alguns dos moradores de rua que Emanuel havia ajudado ao longo dos anos e voluntários da ONG Novos Rumos. Era uma representação física da ponte que ele havia se tornado entre dois mundos. Quando a marcha nupcial começou, todos se levantaram para receber Iracema, que entrava radiante em um vestido simples, mas elegante, desenhado por artesãs de uma comunidade apoiada pela ONG. Ela caminhava de braço dado com Reginaldo, que nos últimos meses havia passado por uma transformação profunda, reconectando-se com os valores que compartilhara com sua falecida primeira esposa. Cuide dela, sussurrou Reginaldo, ao entregar a mão da filha a Emanuel no altar. E continuem o trabalho que começaram. Nunca foi tão necessário. A cerimônia foi breve e emocionante. Os votos, escritos pelos próprios noivos, falavam de recomeços, de como o amor verdadeiro havia emergido das cinzas de um plano cruel, de como dois mundos aparentemente distantes podiam se unir para construir algo melhor. Enquanto isso, a quilômetros dali, na colônia penal feminina do Recife, Vitória recebia a notícia do casamento através de um pequeno recorte de jornal enviado por um desafeto. Sentada em sua cela austera, ela contemplava como seu plano meticuloso havia se virado contra ela de forma tão espetacular. As investigações haviam revelado não apenas sua responsabilidade no desaparecimento de Heitor Emanuel, mas também evidências circunstanciais sugestivas sobre a morte de Joaquim Barbosa. Embora o caso do falecimento continuasse tecnicamente inconclusivo devido ao tempo decorrido, as acusações de fraude, falsificação de documentos médicos e tentativa de homicídio haviam sido suficientes para garantir uma longa condenação. De volta à cerimônia, após o sim emocionado de ambos e as alianças trocadas,
o casal saiu da igreja sob uma chuva de pétalas de flores. No adrô, foram recebidos pelos sorrisos e abraços de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pela união improvável de suas histórias. A recepção, diferentemente das ostentações típicas da elite local, foi realizada no amplo jardim da Casa de Cultura do Recife, um espaço público restaurado, com parte dos fundos recuperados da fortuna Barbosa. Mesas simples, mas elegantes, acolhiam os convidados, enquanto um grupo de frevo tradicional tocava músicas que celebravam a cultura pernambucana. "Então, como devo chamá-lo agora?", perguntou Iracema, enquanto dançavam a primeira valsa como casal, com passos surpreendentemente graciosos para alguém que só recentemente redescobria sua educação formal. "Heitor ou Emanuel?", ele sorriu. Aquele sorriso que havia cativado Iracema desde o primeiro encontro na praça. "Para o mundo oficial, documentos e negócios, sou Heitor Barbosa. É meu nome legal, minha herança." Ele agirou suavemente na dança. "Mas para você, para nossos amigos das ruas, para todos aqueles que me conheceram nos meus dias mais difíceis, serei sempre Emanuel. Aquele nome representa uma parte de mim que não quero jamais esquecer ou abandonar." Iracema assentiu, compreendendo perfeitamente. 2 nomes para 2 vidas que agora se fundem em uma só, ela refletiu. Como nossa própria história, começou como uma farsa cruel e transformou-se na coisa mais verdadeira que já vivemos. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr sobre o Recife, Heitor Emanuel pediu a atenção dos convidados, subindo ao pequeno palco improvisado. "Hoje celebramos não apenas nossa união", ele começou, segurando a mão de Iracema, "mas também o início de algo maior. Algo que, ironicamente, jamais teria existido sem os eventos dolorosos que nos trouxeram até aqui." O silêncio caiu sobre a audiência enquanto ele continuava. "Iracema e eu decidimos unir nossas fortunas, a dela como herdeira cavalcante e a minha, recém-recuperada, como herdeiro Barbosa, para criar a Fundação Novo Amanhecer. Nosso objetivo é duplo. Primeiro, expandir o trabalho já iniciado pela ONG Novos Rumos, oferecendo capacitação, moradia temporária e oportunidades reais para pessoas em situação de rua. Segundo, construir uma rede de apoio para crianças e jovens vítimas de abandono ou violência familiar." Aplausos espontâneos interromperam seu discurso. Quando silenciaram, Iracema tomou a palavra. "Durante anos vivi cercada por privilégios enquanto muitos sofriam do lado de fora dos muros altos que nos separavam. Emanuel, ou Heitor, como alguns o conhecem agora, viveu a realidade oposta, lutando pela sobrevivência diária nas ruas do Recife. Juntos temos uma perspectiva única, que esperamos transformar em ações concretas." O casal anunciou então o primeiro projeto da Fundação, a aquisição e renovação de um prédio histórico abandonado no centro do Recife, que seria transformado em um centro integrado de apoio, com moradia temporária, escola profissionalizante, atendimento médico e psicológico, e um banco de oportunidades conectado com empresas parceiras. "O nome do centro será Casa Joaquim", explicou Emanuel, a emoção clara em sua voz. "Em memória de meu pai, que sempre acreditou que fortuna sem propósito era apenas dinheiro parado." Entre os convidados, seu Adalberto enxugava discretamente uma lágrima. "Joaquim estaria orgulhoso", ele comentou para o homem ao lado. "Seu filho tem o mesmo coração generoso, mas uma visão ainda mais ampla." Ao final da noite, enquanto os últimos convidados se despediam, Reginaldo aproximou-se do casal com um envelope nas mãos. "Meu presente de casamento", ele disse, entregando-o a Emanuel. "Não é dinheiro. Vocês já têm o suficiente para realizar seus projetos. É algo mais valioso." Dentro do envelope havia documentos oficiais do Escritório de Investigações Particulares que Reginaldo havia contratado, informações sobre outros 3 jovens que, como Emanuel, haviam desaparecido das ruas do Recife nos últimos anos, em circunstâncias suspeitas. "Achei que a Fundação poderia começar ajudando a encontrar esses rapazes", explicou Reginaldo. "E tantos outros que provavelmente estão perdidos por aí, separados de suas famílias, de suas histórias." No brilho dos olhos de Emanuel e Iracema, acendeu-se uma determinação renovada. Seu amor,
nascido em circunstâncias improváveis, havia se transformado em algo maior, uma missão compartilhada, um propósito de vida. 2 meses depois do casamento, em uma tarde ensolarada típica de Recife, Emanuel e Iracema estavam na recém-inaugurada Casa Joaquim, acompanhando de perto as atividades. O prédio histórico ganhara nova vida, com suas paredes coloniais cuidadosamente restauradas agora, abrigando salas de aula modernas, consultórios e dormitórios confortáveis. Temos 2 novas famílias chegando hoje, informou Dandara, a assistente social-chefe. E recebemos mais 20 inscrições para os cursos profissionalizantes. Emanuel assentiu satisfeito. E aquele rapaz que encontramos na Praça da República, Aécio? Conseguimos localizar sua família em Caruaru, respondeu Dandara sorrindo. Eles virão buscá-lo amanhã. Perderam contato há 3 anos quando ele saiu de casa depois de uma discussão e nunca mais retornou. O pai pensou que ele havia ido para São Paulo. Iracema aproximou-se, carregando uma pasta com novos projetos. Mais uma família reunida, ela comentou, trocando um olhar significativo com o marido. E os outros casos que seu pai nos trouxe? Estamos progredindo com 2 deles, respondeu Emanuel. O terceiro é mais complicado, quase nenhuma pista, apenas um primeiro nome e uma região aproximada. Enquanto caminhavam pelos corredores da Casa Joaquim, cumprimentando residentes e funcionários, o casal refletia sobre o caminho que os trouxera até ali. O plano cruel de Vitória, que deveria humilhar e punir, havia se transformado paradoxalmente no catalisador de uma união genuína e de um projeto que agora mudava vidas diariamente. Às vezes penso que deveria agradecer a Vitória, comentou Emanuel, quando estavam sozinhos em seu escritório conjunto. Se não fosse por aquele plano maluco de casamento forçado, talvez nunca tivéssemos nos aproximado verdadeiramente. E você jamais teria descoberto sua verdadeira identidade, acrescentou Iracema, pegando sua mão. É estranho como, às vezes, o bem vem através de caminhos tortuosos. Como aquele velho ditado que seu expedito sempre repete: Deus escreve certo por linhas tortas. Emanuel refletiu, beijando suavemente a mão da esposa. 1 ano após a inauguração da Casa Joaquim, o projeto havia se expandido para 2 unidades adicionais, uma em Olinda e outra no agreste pernambucano. Os programas atendiam agora mais de 300 pessoas mensalmente, e a taxa de reintegração social superava as expectativas mais otimistas. Em uma manhã particularmente significativa, Emanuel e Iracema receberam no escritório central uma visita especial. Severino, o ex-mordomo de Vitória, que agora coordenava o programa de localização de pessoas desaparecidas da Fundação. Temos novidades importantes, ele anunciou colocando uma pasta sobre a mesa. Conseguimos identificar mais 5 jovens em situação semelhante à sua, Sr. Heitor. Todos com histórias de amnésia traumática e abandono. Emanuel examinou os documentos com atenção. Isso confirma nossas suspeitas de que existe um padrão. Não foram casos isolados. Iracema, que ultimamente andava radiante com uma alegria especial, aproximou-se para examinar os arquivos. Precisamos ampliar nossa rede de busca, ela disse, apoiando instintivamente a mão sobre o ventre já levemente arredondado. Cada dia conta quando se trata de reunir famílias. Emanuel notou o gesto e seu sorriso se alargou. A notícia da gravidez de Iracema, ainda mantida em sigilo do público, havia trazido uma nova dimensão à sua missão. Em alguns meses, eles teriam sua própria família, um herdeiro ou herdeira que cresceria conhecendo a história extraordinária de seus pais, uma história de perda, reencontro e redenção. Quando nossa filha nascer, Emanuel frequentemente dizia, convencido de que teriam uma menina, quero que ela entenda que nossa maior riqueza nunca esteve nos nomes que carregamos ou nas fortunas que herdamos, mas na capacidade de enxergar valor onde outros veem apenas descarte. Numa tarde de domingo, enquanto visitavam um novo terreno onde planejavam construir um centro de capacitação profissional, Emanuel recebeu uma ligação inesperada. Era seu advogado, informando que Vitória havia aceitado colaborar com as investigações sobre outros casos similares em troca de alguns benefícios penitenciários. Ela não demonstra arrependimento, explicou o advogado,
mas parece disposta a revelar informações sobre uma rede maior de pessoas envolvidas em fraudes similares. Emanuel compartilhou a notícia com Iracema enquanto caminhavam pela orla de Boa Viagem, o mesmo mar que quase lhe tirara a vida, agora oferecendo um cenário sereno para suas reflexões. Não sinto raiva dela, ele confessou. Sinto pena, toda aquela ambição, aquela ganância. E para quê? Terminou sozinha, abandonada, traída pelos próprios planos. Iracema apertou sua mão. O verdadeiro vencedor não é quem derrota o outro, mas quem encontra paz mesmo após a tempestade. Nas semanas seguintes, com as informações fornecidas por Vitória, a Fundação Novo Amanhecer conseguiu localizar mais 7 jovens desaparecidos, todos vítimas de esquemas similares envolvendo heranças e fortunas familiares. Cada reunião familiar bem-sucedida era celebrada como uma vitória pessoal para Emanuel e Iracema. Fim da história. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Iracema e Emanuel Heitor tenha tocado seu coração. Se esta narrativa de superação, amor verdadeiro e justiça social te emocionou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei no vídeo. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo histórias como essa. Todos os dias compartilhamos novas narrativas sobre jornadas de vida inspiradoras. Então, fique à vontade para explorar nosso conteúdo e encontrar sua história favorita. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que achou dessa história ambientada no Recife? O que mais tocou seu coração na jornada de Iracema e Emanuel? Conte para nós nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história emocionante.